No vídeo de hoje, nós vamos ranquear hábitos simples, mas que podem salvar ou simplesmente destruir o seu PC. Para você que soa muito para conseguir comprar o seu PC Gamer e não quer perder ele em menos de um ano. E para isso, eu vou contar com a ajuda desse mano muito bonito aqui, o mano Luquitas, do canal Pipoca Tech. Já queremos reagir juntos aqui a esse vídeo dele, hábitos simples que destroem o seu PC. E ao mesmo tempo montar nossa própria tier list de acordo com o que ele for falando no vídeo. Então desde já, quero deixar bem claro que eu vou deixar aqui a minha opinião. Então se eu falar qualquer baboseira, deixa aí nos comentários a sua opinião. Mas fica até o final desse vídeo, porque os tópicos que ele e eu vamos abordar nesse vídeo são bem importantes. Então simbora logo pro vídeo. Esse vídeo aqui vai ajudar o seu computador a sobreviver por muito mais tempo. Separei aqui uma tier list de hábitos que destroem o seu computador. Então não pula porque esse vídeo é muito importante. E se ele te agregar em alguma coisa, no finalzinho dele, você já deixa aquele like. É isso aí, galera. Deixa o likezinho aí pra poder ajudar no engajamento do vídeo. Mesmo que algumas coisas aqui sejam bem bobo, bem óbvio, que não é pra se fazer, mas mesmo assim tem pessoa que faz. Mas sem enrolação, bora começar. Vamos dar uma olhadinha para algumas imagens aqui que representam o que eu quero dizer. Mas eu vou começar aqui com um erro muito comum, que é não colocar suporte para sua placa de vídeo. Pra ela não... É verdade, galera. Se você não colocar o suporte no comecinho que você tá usando a sua placa, não vai dar tanto problema. O negócio é que no final, quando você tiver tipo, sei lá, já tá com a placa por um ano, principalmente se a sua placa for aquelas grandes, aquelas que usa 3 slot PCI, que é aquelas placas grossona, elas realmente são bem pesadas. E ainda tem, quando elas são triple fan, elas são bem longas. Isso aí dá um peso gigante, vai ficar toda torta, dá problema nos contatos da placa. Então realmente é bem importante de vocês colocar suporte, nem que seja, sei lá, qualquer coisa. Coloca um Rexona, Rolon, usam daquele, tipo, só pra poder segurar a placa. Não ficar torta, não empenar. Isso daqui, rapaziada, não é só visual, tá? E eu vou deixar no evite fazer isso por dois motivos, além de ficar muito feio, né? O primeiro é que você pode ter problemas com a sua placa de vídeo futuramente, por conta do slot PC dela começar, de fato, entortando. E o segundo é por parte da placa-mãe, porque o próprio slot PC que você conecta, né, a placa, ela pode ir com o tempo descolando e... É verdade, né? Tem isso. Não só danificar a placa de vídeo, como danificar a própria placa-mãe. E aí você não pode nem trocar a placa de vídeo, tem que trocar a placa-mãe inteira. E isso não precisa trocar a placa-mãe junto com a placa de vídeo, que o PCI Express, ele começa a sair. Por sinal, já bora classificar aqui, ó, suporte de placa de vídeo, um carinha segurando sua placa de vídeo, tanto faz o que você for colocar, eu recomendo que você sempre faça isso. No caso da minha tier list, eu separei aqui por uns tópicos mais compreensível para vocês entenderem realmente o que eu quis dizer, mas isso aí, sempre coloque suporte na sua placa de vídeo, é extremamente importante a longo prazo. Próxima coisa é não abrir computadores, no caso, abrir computadores já montados. Cara, isso aqui é horrível. Quando dá esse tipo de coisa, você não pode abrir, porque senão você perde a garantia. É melhor você nem mexer. Se você tá na garantia, você pede pra eles devolver, falar que tá com problema, coisa e tal. Mesmo que tenha aquela burocracia chata, mas é melhor do que você mexer e danificar e depois ficar sem o PC. É um problema bem sério isso aqui. Pois é, eles vêm com lacre de segurança e também lacre de garantia. Então, se você abre ele, você perde a garantia. Então eu vou deixar em evite fazer isso, porque se você comprou um PC, muito provavelmente você já não entende muito disso, ou tá começando agora nesse mundo, foi numa loja e comprou. Então, se der algum problema, não abre pra futricar ali dentro, tá? Porque eles vão saber que você abriu. E aí você vai perder a sua garantia. A não ser que você, não, já sei o que eu tô fazendo, já mexo com isso, não tô nem aí pra garantia. Aí tudo bem. Mas ainda assim, evita fazer isso, leva lá pros caras que eles vão saber como proceder. Então, vindo aqui, concordo com ele. Colocar aqui o abrir o PC pré-montado, eu concordo. Colocar no evite fazer, tipo, não seja necessariamente você vai dar problema pro seu PC, mas se você não sabe mexer, evita, tá ligado? Evita. Agora um outro que é atualizar os drivers do seu Windows, ou no caso da sua placa-mãe, pelo seu Windows, né? Placa de vídeo, a gente vai no GeForce App ali e atualiza, né? Ele sempre fala, opa, tem atualização. Mas e da sua placa-mãe, você atualiza? Não tô dizendo de quando você vai instalar o seu Windows e baixa os drivers. Não, tô dizendo de quando você vai no site da placa-mãe, vê se tem atualização, e aí sim, você atualiza, né? Eu vou deixar ele aqui em não recomendado, porque eu recomendo que você sempre vá até o site da placa-mãe, veja se tem drivers atualizados pra baixar, tá? Mas aquilo, se você não fizer isso, seu PC não vai parar de funcionar, não vai explodir. Acontece que se tiver algum problema ali com relação a drivers, ele vai continuar dando esse problema e você não vai saber o que pode acontecer. Nessa parte eu acho que foi um pouco confuso, meio que não seria tipo exatamente atualizar drivers, seria atualizar os drivers apenas pelo Windows Update. Se fosse atualizar o driver, eu diria que faça sempre. É sempre importante você atualizar drivers. Mas considerando no sentido que ele falou de atualizar drivers pelo Windows Update, em vez de ir lá no site da fabricante, se for a placa-mãe como ele falou, eu diria que isso é um fede não cheira. Você pode deixar atualizar a placa-mãe pelo Windows Update mesmo, ele já vai te dar o que for preciso. Só ali se for um problema muito sério na sua placa-mãe, a atualização no site oficial seja importante. Mas em si eu diria que é um fede não cheira. Não sei, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês comentem aí embaixo.
O próximo item é utilizar estabilizadores. Cara, evita fazer isso daqui, porque ele é extremamente prejudicial para sua fonte. E quando eu digo extremamente prejudicial para sua fonte... Isso aqui eu concordo. As fontes atual, claro que não fonte bomba, né, mas... Fontes modernas, fontes com PFC ativo, elas já têm um circuito que estabiliza, tá ligado? Se você colocar um estabilizador, você vai estabilizar o estabilizador. É tipo um exemplo que ele vai dar aqui do você traduzir para um tradutor. Muita gente fala assim, não, mas ele protege, né? Se vier algum dia que tá chovendo muito forte, caindo raio, vai queimar o estabilizador e não vai queimar o meu PC. Na verdade, quem faz isso é o filtro de linha, né? Tem o fusível ali, que a hora que cai uma descarga muito forte, queima o fusível e não o seu PC. É verdade, tem isso também. Quem protege, quem dá mais proteção é o seu filtro de linha e até o no break. Dependendo se for uma queda repentina, assim. Sim, o estabilizador ele tenta corrigir a rede. Então ele vai, tentar pegar a rede que tá vindo uma porcaria e deixar ela certa, estável pra sua fonte. O problema é que sua fonte, pelo menos as fontes certificadas, as fontes corretas, elas já vêm com isso. As fontes de hoje em dia, a maioria vem, tá? Elas já vêm com esse estabilizador interno. Então você basicamente, colocando um estabilizador antes, vai tentar traduzir a sua rede elétrica pra um tradutor. Então ele vai ficar sempre, sabe? Não vai dar certo. Então é realmente um problema. Então evita, usa um filtro de linha ou um no break. Usar estabilizador, realmente eu concordo com ele. Você evita usar, tipo, você só usa se a sua fonte for, sei lá, uma fonte bomba e não tem estabilizador por conta própria. Aí você usa. Mas em si, se a sua fonte tem um estabilizador, é melhor você não usar. Já colocando aqui de uma vez, acho que ele não chegou a falar isso exatamente no vídeo, mas aqui, ó, usar o no break filtro de linha. Esse daqui sempre usar, né? Sempre recomendado usar você. Se você tiver dinheiro, você coloque, na verdade, um filtro de linha R$70 para um PC que tu pagou, sei lá, 3 mil, 5 mil, 10 mil reais. R$70 não é nada. É melhor você ter uma descarga elétrica na sua rede e você perder esse paranauêzinho aqui de R$70 do que você perder o seu PC inteiro de 10 mil, de 5 mil. Nem que o que vai embora seja só a placa de vídeo, porque já vai ser metade do valor do PC. Outra coisa aqui que ele não chegou a falar no vídeo é deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Isso aqui é sempre fácil, né? Ou pelo menos sempre bom fazer, ajuda demais o vídeo. No meu caso aqui eu vou deixar em sempre faça, viu? Sempre faça. Brincadeira, zoeirinha, isso aqui não tá no vídeo não tá na tier list não, mas faz aí, ajuda demais o canal. Nos leva ao próximo ponto, que é a atualização de BIOS. Aqui, a atualização de BIOS é bem tranquilinho. Você deve fazer, eu recomendo que você deve fazer a atualização de BIOS. Porém, nunca atualize a sua BIOS sem um no break. Isso faz o seu PC ir de arrasta. Cara, eu não sou muito fã de atualizar a BIOS. Principalmente se você for atualizar por conta própria. Sei lá, se você levar pra uma assistência técnica e precisar atualizar a BIOS, eu até diria que sim, mas eu não sou lá muito fã de atualizar a BIOS por atualizar, tá ligado? Chegou uma atualização, eu vou atualizar. É um negócio realmente bem arriscado você atualizar. Às vezes a atualização dá problema e, tipo, pra poder fazer o processo, pra voltar à versão antiga é extremamente difícil. É super chato o processo. Então, tipo, eu não recomendo muito não. Isso aqui é mandar o PC embora. Cai um raio no teu PC enquanto, tipo, você tá lá fazendo a atualização da BIOS, meu parceiro morreu, tá ligado? Sua BIOS morre na hora e você dificilmente consegue recuperar. Talvez nos computadores mais bolados, mais topo de linha que você tem dual BIOS, você tem duas BIOSinhas, aí você consegue recuperar, fazer o backup, se não me engano. Mas fora isso, queimou, perdeu. FPC. Nossa, o primeiro pressione F em respeito ao PC. Próximo, que eu acho que não tem nenhum problema, porque eu também faço isso. Isso aqui eu faço direto também. Comer enquanto você joga, comer no setup, comer na mesa do PC. Esse daqui, aqui ó, comer no PC. Esse aqui não tem problema, eu diria que não tem problema. Claro que você tem os fatos de você, sei lá, vai estar tomando um café, derrubar o café no mousepad, o mousepad vai estragar. Ou pior, derrubar o café no teu teclado com certeza vai danificar, vai parar de funcionar. Principalmente se estiver ligado, sei lá, você tá comendo só em cima da mesa, mas não tem nada ligado. Agora se estiver ligado é problema. Mas em geral, eu diria aqui que não fede nem cheira. Se você também faz isso, comenta aí. Comer em cima ali do seu mousepad do seu PC. Na real, ele tem o problema de que se você coloca coisas quentes em cima ali do seu mousepad, principalmente prato, coisas pesadas, o seu mousepad ele vai começando ali a dar, né, aquela maleabilidade, vai ficando zoado. Então, não é legal, mas não tem problema, né? Porque, tipo assim, você quer assistir alguma coisinha ali enquanto joga, mas só lava a mão, né, depois que você comeu pra você pegar nos seus periféricos, pra não deixar gordura. E toma cuidado pra não derrubar no mousepad. Fora isso, realmente, não tem problema, né? Próxima coisa, deixar o PC ligado 24/7. Esse daqui, eu achava até que tinha problema, mas um tempo atrás, uns dias atrás, eu assisti um vídeo de um cara falando sobre que esse aqui, você não precisa se preocupar. Os PCs da atualidade não tem muito problema com isso.
Então, tipo, você pode deixar ligado. O negócio é que você vai ficar um pouquinho mais caro a tua conta de luz. Mas, tipo, também não vai ser aquilo, nossa senhora, como que tá gastando mais energia. Tipo, você vai pagar o quê? 10 reais. 10 reais a menos, eu acho. Se você deixar o PC desligado por mês. Claro, depende da quantidade de uso, né? Comenta aí se eu tiver errado. Bora ver a opinião do Luquitas. Isso aqui é uma coisa que eu também faço, mas eu posso deixar no recomendo, não é recomendado. Mas na verdade, não tem problema, tá? Porque é o seguinte, antigamente, né, o seu pai chegava lá e falava assim, cara, não pode deixar o PC desliga isso aí, porque ele gastava energia, antigamente as fontes realmente gastavam muito mais energia, porque os componentes não eram otimizados, várias coisas desse sentido, esquentava mais, e obviamente os discos ficavam girando ali por muito tempo, tinha várias questões físicas ali que deixavam a vida útil do PC ser reduzida. Realmente, se você for considerar, sei lá, um HD, o HD talvez seja ruim por ficar com o disco girando toda hora, sempre. Além de vibrar, né, e a vibração estraga, no passar do tempo, estraga o PC. Realmente, hoje em dia, sendo SSD, tanto NVMe quanto o SATA, já não tem tanto esse problema de vibração. Muito mais tempo. Mas hoje em dia, os hardwares, os softwares, são basicamente otimizados para você manter o seu computador ligado por muito tempo. Então, não tem problema. Deixa ele no modo descanso. Se você tem um monitor OLED, por exemplo, pra tela não ficar sempre na mesma coisa, pra não dar o problema de burn-in. É verdade, esse problema de burn-in aí é bem complicado. Tem umas TV da LG que eu vi uns tempo atrás, que fica com esse negócio do burn-in, que tipo, fica uma mancha da tela que tava antes, tá ligado? Você vai voltar a tela e fica ali a logo da LG de fundo, desbotada assim. É um negócio estranhão. E realmente, esse negócio, sei lá, você pode, pra poupar isso, você vem, sei lá, aqui nas configuração, vem em energia. Aí aqui, ó, tempo de tela, você pode colocar aqui pra apagar a tela a cada 5 minutos ou qualquer outro tempo aqui, pra, tipo, não forçar o seu monitor. Tipo, o PC continua ligado, mas a tela não. A tela fica apagada. É uma boa opção. Agora, o que tem problema é você não selecionar a refrigeração ideal pro seu computador. Porque que eu acho engraçado esse ventiladorzão aqui. aí sim, se você coloca um cooler que não é suficiente pro seu processador, um air cooler, seja ele um water cooler também, é um problema. Porque ele vai esquentar bastante, ou ele vai desligar, ou ele vai dar thermal throttling. Pra não desligar, ele vai reduzir o desempenho. Então, evita fazer isso. Coloca ali, investe, né, em um cooler melhorzinho, que supra as necessidades do seu uso e do seu processador, para as temperaturas não ficarem no limite. Afinal, temperaturas altas e extremamente no limite não são bons a longo prazo. Concordo. Só que tem que tomar cuidado mesmo. No meu caso aqui eu vou fazer diferente, né? Ele falou, tipo, ele usou aqui evitar não fazer uma boa refrigeração. No meu caso, eu vou pegar aqui refrigeração decente, eu vou colocar aqui é bom fazer. Não é tipo assim, extremamente necessário. Eu poderia colocar aqui, poderia sim, porque tipo, é sempre bom você usar a refrigeração certa. Mas se eu colocar aqui em cima, vai ter os caras falando tipo, então eu vou pegar o meu kitzinho e eu vou colocar um water cooler. Pô, cara, você não precisa de um water cooler no seu kitzinho. Se o seu PC exige um water cooler, você coloca o water cooler. Se precisar só de um air cooler, é o air cooler, tá ligado? Por exemplo, se você pega um Ryzen topo de linha, um Ryzen 9, esse daí você precisa colocar o water cooler. Mas também você não precisa colocar o water cooler em todos os processadores que você tiver. É isso aí. Tenha uma refrigeração compatível com o seu hardware, para que você não tenha o thermal throttling, que seria tipo o seu hardware diminuir o trabalho para diminuir a temperatura também. Aí faz com que o seu desempenho caia. Ou, dependendo dos casos, se esquentar demais, seu PC simplesmente desliga. E às vezes nem liga mais. Mas é isso aí, toma cuidado. Próxima coisa tem a ver também com pasta térmica. Cara, não é recomendado. Eu recomendo você trocar sua pasta térmica de 6 em 6 meses. Então coloca ela ali. Ah, eu tinha esquecido que ele fala sobre isso nesse vídeo. Nossa senhora. 6 em 6 meses? Não, galera. Realmente não recomendo. Isso aqui tá muito estranho. Não recomendo trocar pasta térmica. Cadê? Trocar pasta térmica. Trocar pasta térmica. Cara, isso aqui é uma coisa que realmente você precisa fazer, tipo, é bom você fazer. Não é tipo uma coisa que você tem que fazer sempre. Igual ele falou, 6 meses não. 6 meses não. 6 meses você troca, tipo, se for essa pasta que tá aqui, ó. Essa pasta dessa imagem, que parece um cimento, parece uma pasta de dente. É aquelas pastas brancas. Aí sim você pode trocar de 6 em 6 meses. Mas, cara, se você for trocar a pasta térmica, coloca uma de qualidade. Pasta de qualidade você troca, tipo, de 1 em 1 ano, tá ligado? Se pá, vai até 2 anos. Dependendo do caso, eu não recomendo ser a 2 anos em si, só se for, tipo, uma pasta muito boa. Se não, cara, 1 em 1 ano. É uma coisa boa você fazer, mas evita fazer se for de 6 em 6 meses se a sua pasta for boa. Tem pasta que, tipo, só vai começar a ser boa depois desses 6 meses. Ou seja, você vai trocar no ponto em que ela iria ser boa, tá ligado? Então, recomendo ficar aqui, ó. É bom fazer, mas não faça exageradamente. Não faça de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses. Tudo bem, você pode deixar ali 1 ano. Não tem problema. Só não é recomendado. Porque ela começa a ressecar, ela começa a perder as propriedades, seu PC começa a ter temperaturas mais quentes. Nesse caso aqui de perder a propriedade é só se ela for realmente essa pasta branca que ele colocou aqui. É pasta de dente, pasta cimento. Aí realmente, ela começa a perder mesmo. Aí fica esquentando o PC. Isso vai acarretando no que eu já falei antes. Do PC esquentar, thermal throttling, enfim, não é legal. Então, troca ali no mínimo de 6 em 6 meses. Se você não quiser, cara,
em um ano. E olha lá, pouco antes. Depende do seu uso também. E aí a gente tem aqui também o pó, famosa sujeira no PC. Não limpar o seu PC. Cara, isso aqui tem problema? Tem. Limpar o PC obviamente tem. Se você não limpa teu PC, tu deixa ele com umidade, você faz ele ter mais chance de oxidação, ou seja, a peça enferrujando. Você vai fazer tipo o teu PC virar um forninho, porque a sujeira ela vai atrapalhar a saída do calor, a troca de ar, no caso. O ar gelado entrar, o ar gelado sair. Então tipo, é realmente bem importante. Eu diria que tá aqui, ó, cadê? Tirar a poeira, PC empoeirado. Eu recomendo ficar aqui, ó, em bom fazer. Eu não diria que é sempre faça, ou no caso faça sempre, porque você não precisa limpar o PC sempre, porque dependendo de como você limpa, quais peças você limpa, você pode dar problema, tipo danificar a placa-mãe se você limpar ela demais. Mas aqui sim, de 6 em 6 meses, eu diria que é bom. Principalmente os fãs, você limpar aqui, sei lá, de 1 em 1 mês, só para poder ele não jogar sujeira, não jogar poeira para os componentes importantes. Se entra sujeira nos seus slots de memória, slot da placa de vídeo, você vai ter problema com o vídeo do teu PC, ou talvez até pior. Evita fazer isso, limpa o seu PC também. Quando você vai trocar a pasta térmica, já aproveita, já pega ele e limpa. Por quê? Não vai ficar feio no seu PC, não vai ficar tóxico, não vai criar uma nova raça de... Talvez, se você fizer isso aqui, igual tá nessa imagem aqui, você provavelmente criou uma nova espécie de bactéria, de fungo aqui dentro. Esse PC aqui deve ter ficado uns 10 anos sem ser limpado, uns 15 talvez. O negócio tá feio. De alienígenas ali dentro, de fungos. E se você deixar muita poeira, muita sujeira, pode ser que ela entre nos contatos. Então, tela azul, por exemplo, de memória, muitas vezes pode ser só por conta de sujeira, de pó que entrou no seu PC porque você não limpou. Então, evita de fazer isso. Uma coisa que eu realmente falo pra vocês evitar, se vocês quiserem, eu posso até fazer a parte 2 com outras coisas. Uma coisa que vocês nunca podem fazer é limpar o seu PC com aquelas ventoinhas, tá ligado? Aqueles assoprador e assoprar fã. Meu parceiro, se você assoprar a fã com aquele assoprador, sem você travar ela, sem você segurar ela, pra ela não girar, o teu PC, ele cria torque e adeus PC, explode na hora. Tem que tomar cuidado com isso. Próxima coisa, esse daqui, já o seu PC 100% é uma fonte bomba. Fonte de procedência duvidosa. Cara, fonte de procedência duvidosa. Você já percebe que é a fonte de procedência duvidosa quando você pega aqui, ó, esse monte de cabo colorido. Normalmente os cabos de qualidade são preto. Não quer dizer que cabo preto vai ser de qualidade, mas cabo que não é preto normalmente não é de qualidade. E também quando a fonte é mais ou menos desse jeito aqui, ó. Aqui, ó, fonte bomba, essas fontezinhas mais simplona, cinzinha, com um coolerzinho pequenininho. Normalmente aqui no meio, entre essas duas entradas aqui, você tem a chave. Se for chaveada, meu parceiro, se você colocar no chaveamento errado e ligar uma tomada, tu explode na hora, tá ligado? Tem que estar certo, isso aqui é um problema. Nunca compre fonte desse tipo. Normalmente é o barato que sai caro. Esse aqui é o PC vai pra vala. Tá até saindo fumacinha aqui nessa imagem, ó. Isso aqui é pressione F em respeito ao teu PC. Não faça isso, definitivamente. Cara, não é só escolher fonte que tem ali 600 watts porque segura minha placa de vídeo e meu processador. Não. É verdade, você ainda tem tipo... Não é só porque ela tem 600 watts que quer dizer que tá certo. Porque você tem o caso de ser real, tá ligado? Desempenho real. Às vezes a placa 600 watts, ela na verdade é 600 watts de pico, tá ligado? Ela juntando o máximo que ela consegue no 12 volts, o máximo que ela consegue no 3.3, se não me engano, o máximo que ela consegue no 5, aí o máximo de cada um você junta e faz os 600. Mas na verdade o real não funciona desse jeito. Por isso que você sempre tem que pegar uma fonte acima do que o seu hardware exige. E sempre opte por selos. Se sua fonte não tem selo 80 Plus, não pegue. Não quer dizer que 80 Plus vai ser bom, mas se não tem nem o 80 Plus, tá ruim. Agora, uma fontezinha ali com 80 Plus bronze pra cima, um selo Cybernetic, que hoje em dia é mais confiável de você falar que a fonte é boa quando tem isso. E principalmente aqui no Brasil você tem o selo do TechLab, outro selo bem importante. Eu acho que é o Chora na Linguiça, se não me engano. É isso aí. Fonte bomba, jamais. Se aqui tivesse fonte decente é sempre pegue uma fonte decente. No caso só tem fonte bomba, então fica aqui no pressione F. O próximo que você deve evitar, não é recomendado, mas evita aí, né? Comprar um gabinetezinho simplão, basiqueira. Por quê? Gabinete simples, geralmente a construção, a chapa são finas. E você coloca um hardware ali pesado ali dentro, que tem bastante ventoinha, por exemplo, essa chapa não vai aguentar a vibração do seu computador. Além de ser bem simples, né? Cara, esse aqui você tem dois caminhos. Você tem o caminho do muitos fãs e chapa
chapa simples, que você vai fazer, que a vibração desse daí, igual ele vai falar mais pra frente, você pode danificar, tipo, as soldas e soltando. Realmente você tem isso. É uma coisa que acontece com pouca frequência, mas a longo prazo seu PC desmonta, ele se autodesmonta no decorrer do tempo, por conta da vibração, tanto das fãs que vem nele, das fãs que você coloca nele, das fãs da placa de vídeo, tipo tudo vibra e acaba soltando essas placas simples. Mas você também tem o que eu coloquei aqui na imagem, esses gabinetes simplão aqui também nem saída de ar tem. Esse daqui também é ruim, porque normalmente eles são chapa simples e não tem saída de ar boa. Esse daqui, meu amigo, evita ao máximo. Meu parça, se tu tem um gabinete desse aqui, tu é pedir para os seus componentes viverem uma sauna eterna. Então toma cuidado, não pega um gabinete simples não. Vai um gabinete, sei lá, R$50 mais caro do que o que você pegaria para poder pegar um decente, tá ligado? Existe bastante gabinete ali nos seus R$120 que são decentes. Você não precisa gastar tipo horrores, gastar 300 contos, 500, R$1.000 num gabinete, mas é bom pegar aqui um gabinete melhorzinho. Porque existe uma máquina que, pra remover solda, ela gentilmente fica balançando ali. Gentilmente não, né? Mas ela fica balançando ali os seus componentes até as bolinhas, as esferas da solda se soltarem. E um gabinete que não tem uma boa estrutura, com uma chapa fina, vai fazer exatamente esse mesmo efeito. De ficar vibrando, e são micro vibrações. Você não vê, seus olhos não veem, sua câmera não vê, mas eles estão lá. E com o passar do tempo, pode ser que você tenha problema ali com a sua placa de vídeo, com a sua placa-mãe, até mesmo com a sua memória, beleza? Parece com teoria das conspirações, mas não é. Próxima coisa que agora eu falo pra você evitar é instalar fonte de qualquer jeito. Realmente, instalar fonte de qualquer jeito aqui é um grande problema que não é lá tão grande assim. Tipo, tá ligado? Se você tiver uma fan no teu PC, ele já vai conseguir suportar. Talvez você, dependendo se for um gabinete velho, lá velho capenga que não consegue sair ar direito, vai ser ruim. Mas uma fanzinha já consegue suportar. O problema é quando você tem um monte de fã. Esse vídeo aqui é um vídeo que o Pipocatec fez. Se vocês quiserem eu posso reagir. Ou sei lá, vocês pesquisam aí. Esse vídeo aqui, eles fazem um teste em que tipo, eles colocam todas as fãs para fora, como exaustores, e todas as fãs para dentro, qual que é o nome que você usa, qual que é a palavra. Quando você faz todas as fãs, colocar o ar para dentro. Cara, se você faz isso aqui, você cria uma pressão interna dentro do PC, quando o ar fica totalmente para fora, esquenta muito o PC. Quando você coloca todo para dentro, não faz tanta, tipo, não fica tão quente quanto só colocar o ar para fora como exaustor. Mas ainda tá errado. O airflow certo seria tipo você ter as fãs de cima e de trás tirando o ar, já que o ar normalmente ele já sobe, e as fãs de baixo e lateral ou frontal, se as que botam o ar para dentro, que aí forma um ciclo perfeito, pode dizer, para poder fazer o PC não esquentar tanto. Isso aqui é bem importante. Tipo, seu PC não vai explodir, não vai ficar tão ruim se você não fizer isso, mas no longo prazo seu PC sobrevive por mais tempo se você fizer o jeito certo. Então, se fluxo de ar correto, no caso ali ele colocou ao contrário, né? Aqui ele colocou evite o fluxo de ar errado. No meu caso, o fluxo de ar correto, você sempre tem que fazer ele ser correto. Ignora esse X aqui, é que eu não achei uma imagenzinha melhor. E para finalizar o vídeo, é claro, né? Tem que pedir de novo pra vocês deixar o like e se inscrever. É isso aí, sempre bom você fazer, ou bom você fazer. É isso aí, ajuda demais. Tá bom, galera, parei. Esse aqui, pô, se você leu esse aqui no começo do vídeo e não acha que eu vou colocar em sempre faça, meu parceiro, você tá com um problema. Derrubar o PC? Cara, essa é a coisa mais importante que você tem no seu PC, você tem que derrubar ele. Na moral, você derruba o seu PC, vala na certa, tchau PC e é isso aí. Cara, se você derruba o teu PC, pode ser tipo um mísero derrubadinha. Você já tem chance de quebrar o vidro, se ele for vidro temperado. Se for um PC mais velho, você tem a chance de amassar ele. Esses amassados criam vibrações, tipo a vibração do teu gabinete simples, só que dessa vez em forma de impacto, uma super vibração. Cara, a chance de você quebrar algum componente, seja da sua placa de vídeo, seja do seu processador, pininho do processador, seja slot da sua memória RAM. Cara, sei lá, qualquer coisa na sua placa-mãe, porque tem um monte de coisa que é super frágil nela. Cara, é super problemático. Então não derruba, não deixa em lugar perigoso que ele pode ser molhado, que ele pode cair no chão. Sempre tome cuidado. Mas é isso, cara. Nem se eu quisesse, essa tier list ficava tão perfeita assim, com exatamente 3 coisinhas para cada negócio. Se fosse combinado, não ficaria assim. Mas é isso, esse daqui é a minha tier list. Se para vocês for outra coisa, vocês comentam aí. Mas é isso, deixa o like aí, se inscreve. Senão, amanhã o teu PC vai cair da sua mesa e você vai perder ele. Vai ser F pro seu PC. Então deixa o like aí para evitar esse azar. É nóis, tamo junto.